Bom dia, pessoal. Todo mundo ouvindo? A gente está no canal 24, é isso? 24. Então, quem ainda não está sintonizada. Bom dia, eu sou o Pedro, sou coordenador de Assuntos Internacionais e Políticas Públicas do GIF. E é com muito prazer que dou as boas-vindas a todos, todas e todes ao último dia do nosso congresso, a essa plenária, essa sessão simultânea que abre esse nosso último dia. Enquanto o pessoal enfrenta os desafios climáticos, vamos seguir aqui no nossa programação. O pessoal vai chegando e se incorporando. Esse painel, como vocês sabem, é o painel Valor da Floresta em Pé, Bioeconomia e o Novo Paradigma de Desenvolvimento para Pessoas, Climas e a Natureza. Esse é um dos painéis que foi aprovado pelo edital de propostas do GIF, em que nós pedimos aos nossos associados que trouxessem sugestões, elementos, painéis para o nosso congresso, e com muita alegria esse é um deles. Esse painel foi proposto pelo Instituto Arapiaú, por Uma Concertação pela Amazônia, pelo Instituto Clima e Sociedade e pelo Instituto Itaúsa, e vai fechar aí a nossa última sessão de mesas simultâneas. Esse painel vai ser composto pela Débora Passos, do Arapiaú, que vai ser a nossa mediadora, a quem eu agradeço em nome do GIF pela proposição do painel. Pela Braulina Baniwa, de Uma Concertação para a Amazônia. Pela Cleiciane Nascimento Marques, da Comaru e do Coletivo da Castanha. Pela Gabriela Santos, do IDESAN. E pela Hélia Félix, da Cacauei, a quem a gente agradece a presença, a disponibilidade e a participação. Como já foi dito pela mestre de cerimônias, mas é sempre bom reforçar, esse é um painel silencioso, como vocês sabem, já devem ter se acostumado nos 3 dias de congresso. Para mandar perguntas, vocês podem acessar o QR Code aqui no fundo do crachá. Débora vai estar com o tablet recebendo as perguntas de vocês durante toda a sessão. Também aqui no QR Code a gente tem a pesquisa do Congresso GIF, que vai ser apresentada mais tarde na plenária, e ainda dá tempo de participar das questões de ontem e hoje. Então, quem ainda não fez, faça. E é isso, passar para a Débora para a gente começar e agradecer a presença de todas e todos e todes em nome do GIF. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Bom dia a todos e a todas. Como o Pedro disse, eu me chamo Débora. Eu estou como gerente de Planejamento Estratégico e Projetos no Instituto Arapiaú. Sou bióloga, especializada em sustentabilidade e gestão de projetos. E eu estou aqui hoje, como o Pedro disse, como moderadora. Eu queria começar fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho o cabelo no comprimento mediano, castanho escuro, olho castanho escuro. Estou vestindo uma blusa preta, uma calça vermelha, um sapato preto. Primeiro de tudo, eu queria começar agradecendo vocês que estão aqui, reconhecendo que, gente, é o 3º dia de evento. Foi muito conteúdo. Tá chovendo para ajudar. Teve um show ontem, então, assim, é muito gratificante ver que vocês estão aqui mesmo. Eu quero agradecer também ao GIF, então, pela oportunidade da gente trazer esse tema mais uma vez para o Congresso, em parceria, então, com o Instituto Itaúsa, com o Instituto Clima e Sociedade, e com a iniciativa Uma Concertação pela Amazônia. Então, em nome da Arapiaú, eu agradeço esses parceiros. E queria também agradecer essas incríveis painelistas que estão aqui, então a Cleiciane, a Gabriela, a Hélia e a Braulina, e que vieram muito animadas para fazer uma contação de histórias para vocês. Então, acho que a ideia é a gente, numa conversa aqui mais fluida, contar a história de cada uma delas, para manter vocês animados nesse dia chuvoso de hoje. Bom, gente, como eu disse, eu estou no Instituto Arapiaú, que é uma organização filantrópica brasileira que atua há 17 anos para promover o desenvolvimento justo, inclusivo e de baixo carbono, principalmente nos biomas da Amazônia e da Mata Atlântica. O Arapiaú ele foi fundado no sul da Bahia. Entendendo as vocações econômicas do território, a gente decidiu, desde 2013, focar no desenvolvimento territorial a partir da cadeia do cacau. Entendendo que essa cadeia poderia não só fortalecer economicamente a região, mas também social e ambientalmente. Apoiar a cadeia do cacau, ela contribui para a melhoria da qualidade de vida dos pequenos produtores e para a conservação ambiental. No sul da Bahia, quase 80% dos cacauais são produzidos em sistemas agroflorestais.
num sistema que a gente chama de cabruca, que preserva a Mata Atlântica e que faz a produção de cacau abaixo da Mata Atlântica. Então, isso contribui para a conservação, trazendo renda e melhoria da qualidade de vida. Então, atuar com bioeconomia está no cerne da atuação do Arapiaú desde o seu começo. E é por isso que a gente está aqui hoje. A gente entende que bioeconomia é um conceito muito amplo e que está ainda em construção, mas que já avançou muito, tanto no âmbito das políticas públicas quanto no cenário internacional também. Inclusive, no G20, não se pactou um conceito único do que é a bioeconomia, mas sim 10 princípios norteadores que ajudam os países a entender de que forma eles estão atuando com uma bioeconomia ou não. E para nós, do Arapiaú, sem ter a ideia aqui de trazer que esse é o conceito, para a gente, a bioeconomia, ela vai desde a pesca, da silvicultura, da agricultura, passando, inclusive, pela bioeconomia tecnológica e biológica, e também incluindo a sociobioeconomia, que é quando a gente vê o protagonismo de comunidades tradicionais nessa produção econômica. Um fato é que a bioeconomia se desenvolve com a floresta em pé e com os rios fluindo. E no estudo que o WRI conduziu da nova economia da Amazônia, revelou que as atividades conhecidas como bioeconomia geravam um PIB de pelo menos 12 bilhões por ano na região, com um potencial de triplicar até 2050. E esse crescimento está alinhado com resultados que vão possibilitar a gente atingir as NDCs brasileiras, então, com desmatamento zero, restauração de 24 milhões de hectares e redução de 94% das emissões líquidas. Esse estudo mostra que, ao contrário do que algumas narrativas dizem, que um modelo econômico baseado na destruição é a única coisa que dá certo, reforçam, então, que o modelo econômico baseado na floresta em pé não é uma ameaça para o desenvolvimento, mas sim uma oportunidade de crescimento qualificado e inclusivo nessa região. Portanto, gente, esse painel não vai ter aqui a pretensão de definir de uma forma única o que é a bioeconomia para vocês, mas sim ampliar a compreensão a partir de casos concretos e de modelos que essas painelistas vão trazer para a gente. E ao reconhecermos que esse ainda é um modelo que precisa evoluir, que tem sim oportunidades e que tem desafios, a gente quer refletir como a filantropia e o investimento social privado pode contribuir para a bioeconomia do Brasil. Então, gente, eu queria começar aqui com a Gabriela na nossa conversa. A Gabriela atua no IDESAN, que é uma organização que tem 20 anos de trajetória, apoiando as comunidades mais vulneráveis, então, da Amazônia e também os negócios de impacto. Gabriela, com toda a sua vivência, você pode compartilhar conosco como vocês enxergam a bioeconomia no Brasil hoje e também dar exemplos de iniciativas que vocês veem que estão deslanchando e que têm potencial de desenvolvimento? Obrigada, Débora. Bom dia, pessoal. Queria só começar falando que é um prazer estar aqui dividindo o palco com essas potências amazônicas que inspiram tudo que a gente faz aqui, não só no IDESAN, mas no ecossistema como um todo. E acho que para aterrissar um pouquinho, é legal a gente começar com um exercício de imaginação, né? Se a gente pensa, fecha o olho, pensa Amazônia, a gente vê o verde das florestas, a gente vê ali a cor, às vezes clara, às vezes escura, dos rios que estão permeando a região como um todo. Se a gente dá um zoom, a gente começa a ver um pouquinho os animais que estão ali um pouco mais sobrevoando, que estão por cima da floresta como um todo. Se a gente dá mais um pouquinho de zoom, a gente começa a ver que tem umas construções ali, sejam nas cidades um pouquinho mais distantes, ou sejam também na própria floresta. Colocando um pouquinho mais essa lente, a gente vê que tem pessoas. E acho que essa é a base de tudo que a gente está fazendo aqui quando a gente está falando no conceito de sociobioeconomia, né? A gente parte do pressuposto que existem pessoas que estão por trás disso tudo e que são essas as pessoas que estão mantendo a floresta como a gente vê hoje. Então, antes queria trazer só um pouquinho de contexto também, não sei de onde vocês vêm. Eu sou do interior de São Paulo, mas estou em Manaus, fui adotada pela região há um tempinho já e estou atuando, dedicando minha vida pessoal e profissional à região. Quando a gente fala da região amazônica, a gente está considerando a Amazônia Legal com todos os estados que a compõem, e é importante trazer essa visão social, né, do que a gente está falando quando a gente fala de sociobioeconomia na Amazônia. A região ela tem um paradoxo que, se a gente para pensar, não faz muito sentido em termos econômicos. A gente está dentro de uma das maiores riquezas e reservas naturais do mundo, e a gente vê desigualdades sociais catastróficas que a cada ano, principalmente nesses últimos anos de secas e cheias intensas, estão se tornando mais claros.
a gente vê que até 2024, mais de 20% da floresta já foi desmatada. Isso muito baseado em uma economia da destruição, seja através de pecuária, atividades intensivas que não necessariamente respeitam o valor da floresta como ela merece. E a Amazônia legal como um todo, ela está muito acima do que a gente esperava de níveis de desenvolvimento social. Quando a gente fala do índice de percentual da população em situação de pobreza ou pobreza extrema, a região amazônica sempre concentra um dos maiores percentuais. A gente está ali em torno agora de 50%, teve uma diminuição bastante grande entre 2023 e 2024, mas a gente ainda está em 50%, ou um pouquinho mais do que isso, em alguns estados específicos, como o Pará, passa esse valor. Quando a gente fala de uma média Brasil, a gente está em cerca de 30%. Então, de onde vem esses 20% que estão se alastrando e perpetuando um pouco mais na região? Então, isso reforça muito qual é a desconexão, de onde vem essa desconexão, essa concentração, muitas vezes, de riquezas, quando a gente está falando de riqueza ecológica e o bem-estar da população que ali habita. E isso vem muito também quando a gente faz uma análise ainda mais centrada na economia, o modelo que é vigente na região atualmente, né? É uma região que basicamente exporta grande parte dos seus insumos de baixo valor agregado, matérias-primas, baseadas no extrativismo, às vezes criado em monocultura, e importa bens e serviços que são mais qualificados. Então, isso fazendo ali uma soma, uma subtração, a gente vê que gera um déficit comercial, de um lado, para os estados, para a região como um todo, e também um acúmulo de emissões líquidas de carbono, uma vez que a base da economia da região ela acaba sendo insustentável e autodestrutiva. Então, em resumo, falando de um contexto, até para todo mundo estar na mesma página e a gente conseguir ter uma conversa bastante produtiva, é uma região que não é pobre, mas é empobrecida, não pela falta de recursos, porque a gente tem abundância, mas sim por um modelo econômico que não respeita e não valoriza o que a gente realmente tem ali. É um modelo econômico que olha para a floresta muito mais como obstáculo do que como potência que a gente realmente tem. Então, nesse contexto, dado todo esse cenário, que às vezes é muito negativo, quando a gente vive no dia a dia, a gente acaba normalizando, mas não deveria, a bioeconomia ela surge, então, nesse conceito, ou muitos conceitos que ela tem, que a gente acaba abarcando, sociobioeconomia, como uma alternativa real de transformação para a região como um todo. E ela se baseia, como a Débora falou, no uso sustentável dos recursos que a gente tem em abundância, mas principalmente na participação e valorização dos saberes das pessoas que estão ali na região já há muitos anos. Então, a gente parte desse pressuposto de um novo paradigma de desenvolvimento, como que a gente pode pensar diferente, como que a gente pode transformar um modelo econômico que faça sentido e realmente distribua o valor, muitas vezes monetário, para as pessoas que estão fazendo esse trabalho incessante e natural de conservação. Esse próprio estudo que a Débora cita, do WRI, da Nova Economia na Amazônia, traz uns dados muito interessantes quando a gente para pensar o que a gente precisa para mudar a chave da bioeconomia e fazer com que ela seja mais pulverizada. Ele fala que a adoção ou o sucesso da bioeconomia ele não depende de uma revolução tecnológica, não depende das deep techs que a gente vê surgindo aí em grandes propostas de solução climática, tanto no Brasil quanto internacionalmente, mas depende principalmente da capacidade de agregar valor localmente e se capilarizar nos territórios. Então, a sociobioeconomia, ela parte disso. Ela é construída, executada por e para pessoas. Como a Débora comentou, a bioeconomia já existe. A gente não está criando nenhum conceito, a gente não está sugerindo nada, né, inventando a roda por aqui. Mas ela já movimenta cerca de 15 bilhões anuais. Isso, quando a gente fala desse valor, a gente está falando só de 13 cadeias de valor. 13 produtos que são comercializados e já mobilizam tudo isso. Então, imaginem o potencial que a gente tem quando a gente começa a explorar produtos ou matérias-primas, cadeias de valor, que ainda são desconhecidas pela gente, mas que são conhecidas por quem está lá. Então, é justamente nesse cenário que o IDESA atua, já há 20 anos. A gente tem ali uma atuação inicialmente muito focada no estado do Amazonas, mas cada vez mais expandindo para a região da Amazônia Legal como um todo, pensando em como a gente consegue fortalecer a bioeconomia olhando para um ciclo integrado, não olhando para partes separadas, para atuar em cada projeto unicamente em um território específico, considerando, obviamente, né, que dentro da Amazônia existem muitas Amazônias, mas como a gente consegue trazer uma replicabilidade de projetos e iniciativas que tenham uma sustentabilidade financeira no longo prazo. Muito trazendo essa perspectiva de uma nova economia que seja de base inclusiva e sustentável,
A gente, ultimamente, até um conceito interessante, quando a gente fala, né, do que a gente está trabalhando, quais cadeias de valor, a gente tem tentado começar a aplicar o conceito de redes de valor, ao invés de cadeias. Que aí a gente começa a falar que rede traz esse sentido de colaboração, de trabalho conjunto, que ninguém consegue executar nada sozinho. E a sociobioeconomia é muito sobre isso também. Então, a gente pensa nessa conexão de atores, de parceiros, de redes, que consigam trabalhar em conjunto e trazer inovação para que a conservação ela seja feita de uma forma justa e também com essa desconcentração e distribuição justa, né, dos benefícios financeiros como um todo. Então, trazendo um pouquinho só para vocês conhecerem um pouco mais a atuação do desenho específico, a gente pensa nesse ciclo integrado, então, que começa lá no campo, sujando a bota mesmo na terra. Como que a gente consegue desenvolver e formar a base da produção sustentável através do fortalecimento de organizações comunitárias que estão atuando na região. Então, a gente trabalha muito numa frente de criação de protagonismo local a partir de capacitação. A gente entende que o capital, ele é muito bom, mas a gente também não consegue fazer coisa só com dinheiro. A gente precisa que as pessoas tenham a capacitação, desde gestão até assistência técnica, para que elas recebam o dinheiro e executem. Então, essa é uma frente que a gente trabalha muito, aliado também com políticas públicas, muito para garantir a autonomia econômica e o protagonismo das comunidades e das organizações que a gente apoia. A partir disso, a gente identifica essas redes de valor, ou que já são identificadas pela própria comunidade, que fazem sentido como uma alternativa econômica dentro daquele contexto, daquele território, e com base nisso entende quais são os gargalos. A gente entende que a Amazônia como um todo tem gargalos que são estruturantes, não necessariamente a gente, como organização da sociedade civil, ou como organização dinamizadora, vai conseguir solucionar eles, mas a gente pode advogar por eles também, frente a um contexto muito maior. A gente entende esses gargalos e também tenta impulsionar, a partir disso, como conectar com o mercado consumidor, seja empresas, indústrias, que às vezes têm muita dificuldade de absorver esses produtos ou sensibilizar consumidores para o consumo deles, e até acesso em termos mais simples, como logística, comercialização, ou também uma frente de mostrar para os consumidores o que é que a gente está trabalhando. Agora mesmo a gente estava ali na sala de palestrantes, a Braulina mostrou para a gente a pimenta baniwa. Quem aqui já consumiu pimenta baniwa? Como que a gente sabe de onde vem, para que usa? Às vezes são coisas tão simples, mas que a gente não tem no nosso dia a dia. Quando a gente não conhece, a gente não sabe de onde vem, a gente também não vê a importância de consumir ou de advogar por esses produtos e por essa cultura. Então, essa é uma frente que a gente trabalha muito pensando na saída desses produtos que foram fortalecidos com assistência técnica, com capacitação de gestão e tudo mais. Quando a gente vai para o mercado consumidor com produtos amazônicos, às vezes é um desafio, né? Primeiro, por esse contexto que eu falei, das pessoas desconhecerem o que a gente está apresentando, tem esse trabalho muito doloroso de sensibilização, mas a gente também a gente parte de um pressuposto que tem essa necessidade de adaptação pré-competitiva. Quando a gente está falando de inovação, quando a gente está falando de tecnologia, quando a gente está falando de qualidade de produto. Como que a gente consegue fazer com que produtos, muitas vezes artesanais, advindos de extrativismo, consigam competir numa mesma base com produtos industrializados numa prateleira de mercado. Muitas das vezes eles vão ter valores muito acima, eles vão ser desconhecidos, não necessariamente os consumidores eles vão estar dispostos a pagar por isso. Então, a gente tem uma frente também que olha muito para a inovação, pesquisa, desenvolvimento e tecnologia para agregar valor a esses produtos, mas também para trazer soluções para as cadeias, através de pesquisa, seja pesquisa local, seja pesquisa internacional, junto com investimentos e organizações que estão atuando ali na frente de instituições de ciência e tecnologia, para a gente conseguir diversificar as cadeias e mudar um pouquinho aquela roda que eu falei lá no começo de produtos de baixo valor agregado, que a gente consiga agregar valor localmente, para que a partir disso eles já saiam das comunidades com um valor muito acima. Então, a gente pensa muito em trabalhar, em aplicar soluções que sejam tecnicamente viáveis, comercialmente viáveis e que também atuem nesses gargalos que são identificados, né? E a gente consolida, uma vez que trabalha toda essa esteira de criação de produtos, negócios, a partir de cadeias que estão mais estabelecidas, organizações comunitárias fortalecidas. A gente também tem uma frente de trabalho de fomento a negócios de impacto, uma vez que eles já foram desenvolvidos, existem, têm uma visão de sustentabilidade financeira no longo prazo e tem também uma ambição de trazer, gerar retorno financeiro para quem está por trás dessas organizações. Então, isso a gente trabalha através de uma aceleradora, criada, organizada e coordenada pelo IDESAM, que é a MAS Aceleradora de Impacto. Estou aqui também no chapéu de líder de operações dessa aceleradora. E aí a gente entende que os impactos que a gente quer gerar, falando de
de desafios e problemas tão complexos, tão sistêmicos, eles não vão surgir de uma única organização. Então, como a gente consegue pulverizar através de negócios que estão espalhados pela região, que já estão atuando nas suas cadeias respectivas e que podem ser apoiados financeiramente e tecnicamente. Então, a Amasa ela atua muito nessa frente de como a gente consegue desenvolver negócios que já estejam atuando, que tenham esse caráter comunitário, disruptivo, inovação, mas que precisam de algum apoio específico, porque a gente vê que são poucas as iniciativas, as organizações dinamizadoras que têm esse olhar atento para o território, para a comunidade e para conseguir desenvolver todas essas etapas anteriores que são necessárias numa visão pré-competitiva. A gente vê que, num contexto geral, quando a gente fala de bioeconomia, negócios comunitários, o acesso a financiamento, acesso a recursos financeiros ainda é uma barreira. Então, a gente pensa em como estruturar ou apoiar a estruturação por parceiros de mecanismos financeiros que compreendam os tempos, os momentos e as complexidades da floresta viva e que não tenham isso como barreira ou como um degrau a mais que esses empreendedores, que essas organizações precisam subir, mas sim que a gente desça um degrau e converse no mesmo patamar. Acho que todo esse contexto que eu trago, então, sobre a atuação do IDESAM, esses dias eu estava lendo um pouquinho mais sobre como a gente coloca, né, em contextos algumas coisas que para a gente faz tanto sentido naturalmente, mas quando a gente conceitualiza, é mais fácil conversar com pessoas que vêm de outros setores ou de outras perspectivas. Encontrei um conceito muito interessante da Aliança Empreendedora que fala sobre empreendedorismo inclusivo. E ele fala que, basicamente, o empreendedorismo inclusivo, as iniciativas que se propõem a isso, elas buscam promover um acesso igualitário ao mundo de negócios, que muitas das vezes, quando a gente está falando de terceiro setor, parece muito distante. Isso considerando diferentes origens, etnias, classes, e também pensa em reduzir essas barreiras estruturais que a gente está falando quando fala de Amazônia, quando fala de bioeconomia. E promover, principalmente, acesso. Acho que a grande palavra-chave é acesso. Seja a recurso financeiro, seja a mentoria, seja a rede de contato. Muitas vezes, quando a gente não está no eixo Rio-São Paulo, a rede de contato é um grande desafio para conseguir passar. E, principalmente, apoio institucional. Acho que isso foi um tema que passou por muitas das plenárias que a gente teve aqui, né? Que a gente não olhe só para projetos específicos, mas que a gente olhe para organizações que estão promovendo projetos em uma visão de longo prazo. Então, que a gente tenha esse apoio institucional também direcionado. Vou já passar para vocês, depois trago um pouquinho mais de exemplos também, mas a atuação do IDESAM tem sido muito nesse caminho, da gente conseguir olhar para uma esteira que vai desde a base do campo até como a gente conecta com setores, com mercados, investidores e também esses promotores que possam apoiar ao longo do caminho como um todo. Obrigada, Gabriela. Vocês podem ver que as falas bonitas estão só começando, né? Foi muito importante você reforçar esse paradoxo da Amazônia, né? Que tem uma riqueza biológica e ecológica tão grande e tantos recursos, mas ainda não tem essa mesma riqueza distribuída de forma justa para as pessoas, inclusive passando também pela destruição ambiental. E por conta de ser a floresta mais extensa e mais biodiversa que a gente tem no mundo, que a gente entende que a bioeconomia é importante para essa região e por isso que nossa conversa, as nossas experiências aqui hoje focam mais nesse bioma. Mas ela acontece e pode ser potencializada em todos os biomas. Então, Cleiciane, agora eu queria a sua ajuda para a gente agora ter exemplos de desenvolvimentos que valorizam a floresta em pé. E isso passa por a gente conhecer as histórias de cada uma dessas organizações, dessas iniciativas. Então, eu peço que você comece a sua contação de história falando, então, de você e da Cooperativa Mista de Produtores Extrativistas do Rio Iratapuru, a Comaru e do Coletivo da Castanha. E conta pra gente também quais são os impactos positivos que a cadeia da castanha trouxe, então, tanto para os produtores extrativistas, quanto também para o meio ambiente, mas também quais são os desafios que vocês enfrentam ainda hoje nessa cadeia. Obrigada, bom dia a todos e todas, né, todos. Eu me chamo Cleiciane, perdoem minha voz, eu estou um pouco ruim da garganta, né, essa mudança de clima. Então, eu vou iniciar aqui uma contação de história mesmo, né, eu sou filha de extrativistas, eu sou da comunidade São Francisco do Rio Iratapuru, lá da RDS Iratapuru, né, localizada na região sul do Amapá, no município de Laranjal do Jari. Estou aqui hoje representando não só a minha RDS, né, como também o Coletivo da Castanha, que une aí os 7 estados da Amazônia brasileira, que trabalham com essa cadeia dentro da Amazônia.
Então, a história da cooperativa Comaru, ela se inicia no ano de 92, né, quando pessoas remanescentes de dentro do que é hoje a RDS Iratapuru descem às margens descem para o que a gente chama de boca do rio Iratapuru, né, para se aproximar mais do município de Laranjal do Jari ali e do distrito de Monte Dourado, justamente já avisando isso de ter esse desenvolvimento, né, como sociedade, como comunidade. Então, essas pessoas se reuniram ali na entrada desse rio, né, e formaram essa comunidade. E através dessa união de esforços comunitário, de fato, né, formou-se a cooperativa, inicialmente trabalhando ali com a produção de biscoito de castanha, que era vendido para a escola, né, com o apoio do governo. A gente construiu essa fábrica e fundamos essa fábrica dentro da floresta, né? E aí, anos depois, aconteceu uma tragédia, por volta de 2004. A gente perdeu a fábrica, né? E depois, anos depois, ela ressurge das cinzas. Um pouco depois, a gente conseguiu parceria com a empresa Natura, que é a empresa de cosméticos, né, brasileira. E hoje a gente trabalha com o óleo da castanha, né, desde 2005, então, nesse contrato com a Natura. E aí fornecemos o óleo da castanha para ela. A própria cooperativa, ela faz esse beneficiamento, né, os extrativistas, todos os anos, eles adentram a RDS, né, a RDS ela foi formulada justamente com esse intuito de proteger essas áreas de castanhais, né, que são imensas áreas de castanhais, que a gente tem grandes áreas de produção. Então, a RDS Iratapuru, ela tem mais de 80 mil hectares, né, de extensão. Ela é uma área bem grande, composta de muitos castanhais. E a cooperativa Comaru, ela tem mais de 100 sócios, 100 associados hoje, né, que trabalham com a extração da castanha. E esse é a nossa principal produção, então é a nossa principal fonte de renda também, né? E antes a gente dependia muito, para a gente não ficar tanto na mão do governo e tudo mais, a gente foi fazendo essa união, esses esforços comunitários, né? Então isso só reforça o quanto que é importante essa organização, que é a organização de base comunitária, que a gente se organize em nossas bases para que a gente consiga alcançar melhores condições de vida. Né? Então, o Coletivo da Castanha, eu entrei no Coletivo da Castanha no ano de 2022, né, onde tive a primeira participação para representar justamente a minha RDS. Né? Hoje eu trabalho na cooperativa Comaru, mais especificamente, tô lá na ponta porque eu estou na indústria, né, mas não sou eu que vai para os castanhais, é meu pai que vai. São os meus tios, enfim, meus avós ali que estão trabalhando com essa cadeia, né? Então hoje a gente tenta procurar outros mercados também, né? Por orientação da própria Natura, né? A gente ficou bastante tempo ali vendendo nosso produto somente para a Natura, né? Que é o óleo de castanha. Então a gente começou a encontrar dificuldades justamente no momento em que a Natura começou a comprar, a diminuir a quantidade de toneladas de óleo que ela comprava. Né? E aí, por orientação da própria Natura, a gente precisaria procurar outros mercados, outros parceiros para comercializar o produto, né? E não se focar somente no óleo da castanha, né? Para a gente voltar a pensar em outras linhas de produção, seja para a parte de manteiga, seja para comercializar os outros insumos da castanha que ficariam como resíduos, né? A casca da castanha, é o que a gente chama de torta da castanha ou farinha também. Então, hoje a cooperativa ela trabalha nessa linha, né? De tentar encontrar outros parceiros e por meio do marketing, né? A gente tenta sempre estar participando de eventos. Esse congresso para a gente hoje é muito importante, né? Principalmente nesse sentido da gente ganhar visibilidade para a cooperativa e conseguir possíveis novos parceiros para estarem comprando o nosso produto. Então, acho que hoje o marketing ele é muito importante, né? A gente falou ontem de comunicação, participei ontem de uma oficina de comunicação, onde mostra que ter essa comunicação, ela também hoje auxilia em tudo, né? A gente está conectado. Querendo ou não, a gente está conectado e a gente precisa se valer disso também para a nossa subsistência dentro da floresta. Então, a gente vê que a bioeconomia, por meio, no nosso caso, através da cadeia da castanha, garante ali a preservação, né, de uma área de mais de 80 mil hectares, como eu falei.
né? E aí, por conta desses nossos castanhais que tem lá, a minha comunidade, ela é conhecida como guardiã da RDS. A gente fica bem na porta de entrada dessa reserva, né? Então, a gente está lá impedindo que entrem para explorar, para derrubar, para desmatar, né? A gente tem lá próximo uma empresa muito grande chamada Jari Celulose, né? Hoje ela já, na verdade, já está falindo, né? Ela trabalhava ali com a questão da celulose e plantio, né, da monocultura. E, assim, sempre tentaram se aproximar muito da RDS, né, justamente com essa intenção de fazer plantio de monocultura, de desmatamento, que eles sempre levam nesse sentido de que é manejo sustentável, mas a gente sabe que não é. Então, a partir do momento que começa a chegar ali na zona de amortecimento da reserva, a gente já começa a ficar meio balançado, assim, né, e preocupado com isso. Então, essa comunidade, ela garante, né, que a gente tenha ali uma área preservada, né, e muitas pessoas acabam tendo esse olhar de que você ter uma unidade de conservação, uma área protegida, ela vai retardar o desenvolvimento, né, ela vai ali empatar que aquela comunidade se desenvolva. Mas hoje a gente tenta ver muito que não, né, que essas reservas elas garantem, na verdade, o nosso modo de vida, a nossa cultura, né, a nossa tradição, a nossa ancestralidade ali, tanto não só no sentido de como a gente trabalha, mas do que a gente se alimenta também, do que a gente vive, né, que a gente vive da floresta. Então, isso é muito importante. E a cooperativa também, ela proporciona que os filhos da comunidade, como eu sou, né, possam sair para estudar, né? Ela tenta dar por meio de bolsas de estudo ali, da associação comunitária, né, que esses alunos saiam, que estudem. Hoje, de formação, eu sou gestora ambiental, né, especializada em agroextrativismo e desenvolvimento regional, lá pelo Instituto Federal do meu município, e retornei para dentro da comunidade para trabalhar justamente nessa linha, né, de mostrar para outros jovens que a gente pode sim cuidar do nosso território, né? Não precisa vir gente de fora para nos representar em grandes eventos, em congressos, enfim. A gente tem capacidade para isso, né? A gente sabe falar, a gente também sabe fazer muita coisa dentro do território. Então, acho que esses exemplos são muito importantes para a gente ver que a bioeconomia ela funciona dentro da floresta, né? E a gente tem lá não só a castanha, a gente tem também a andiroba, a gente tem outros produtos, o óleo do pracaxi, que são que a gente pode também começar a trabalhar, né? E eu não gosto muito de usar a palavra explorar, mas enfim, trabalhar esses produtos de uma forma que traga desenvolvimento, né, para dentro da comunidade e que a gente possa ir evoluindo também ao longo do tempo. E a minha comunidade ela também foi impactada por um empreendimento de hidrelétrica, né? A gente teve um grande impacto, a gente perdeu nossa característica, a gente quase perdeu, né, a nossa característica de ribeirinhos ali, fomos tirados das margens dos rios, jogados para dentro da floresta, e aí aumenta o mosquito, porque se você desmata, os mosquitos vão para dentro da tua casa, né? Colocaram a gente em casas, em habitações muito quentes, longe do rio, sem acesso à água potável, né? Então, tudo isso teve um grande impacto na nossa comunidade e a gente acabou sendo muito resiliente, né? Voltamos a plantar árvores novamente para resfriar. E desde então a gente vem tentando sobreviver, né? A nossa cooperativa ela vem tentando se manter ali e assim manter uma microusina, né, de produção de óleo dentro da floresta assim é muito difícil, né? Principalmente por conta da questão energética, né? Hoje infelizmente a gente ainda precisa usar o diesel, né? E infelizmente a gente não consegue ter uma outra fonte de energia, então a gente carece muito de apoios também, né, por parte do governo, por parte das instituições que estão ali próximas, né, dar esse apoio para a gente também. E aí um outro gargalo muito grande, que não é só da minha comunidade, né, que eu vejo dentro do coletivo da Castanha como um todo, é justamente a logística, né, essa logística e infraestrutura também, para você tirar o seu produto da floresta. No nosso caso, fundar essa cooperativa no que a gente chama de Boca do Rio Iratapuru, né, foi nessa pegada também de estar mais próximo da comunidade, a gente conseguir chegar com a produção com um custo menor do que você ter que levar até o município de Laranjal do Jari, que é um custo muito alto, né? Os fretes de caminhão são em torno de
R$ 1.000, R$ 1.300, né? Isso para levar cada frete custa esse valor. Então, você imagina, para um pequeno produtor, né, entregar uma castanha a um preço muito baixo para um atravessador, né, muito prejudicial para a gente. Então, a cooperativa ela se mantém em um preço estável, né, que a gente compra a quantidade de castanha. Todos os anos a gente fecha os contratos com os produtores ali, recebe a produção, né, tentando fazer de maneira mais igual possível para todo mundo. E aí, esse ano a gente sofreu muito com os impactos climáticos também, né? Muita seca, a produção foi muito baixa, né? O preço da cooperativa a gente não conseguiu aumentar tanto quanto dos atravessadores, né? Que a gente sabe que tem a relação de oferta e demanda. Então, como eu tenho pouca castanha, o preço vai lá em cima. E aí, a gente não culpa, né, os associados, os cooperados, mas eles precisam entregar a sua produção em um preço menor. E aí, em preço maior. E aí, como o atravessador está fazendo esse tipo de comércio, né, a gente acaba perdendo também alguma quantidade de produção ali desses cooperados. E aí, a gente é bem pego também pelo baixo valor agregado, né? A gente, na cadeia da castanha, a gente não tem um valor, assim, ele oscila muito, né? Por exemplo, a gente vende 1 hectolitro de castanha, que são 5 latas de castanha, né? Tem alguns anos que está R$ 50. E tem outros, como agora, que está assim... Não, a lata da castanha, perdão, que são 3 latas, né? Tá R$ 50, e aí no ano seguinte você já pega de 800, R$ 1.000. Então, você vê que tem uma alteração muito grande, né? Então, a gente acaba sendo muito pego por isso. E aí, esse ano, com todo esse impacto climático, a gente teve muita preocupação com a questão das castanheiras também, né? Algumas castanheiras caindo. A gente sabe que o solo da Amazônia, ele é arenoso, né? Então, se eu não tenho ali uma cobertura de árvore, se eu não tenho como aquele solo está se mantendo fértil, a árvore cai, e aí você verifica que o solo está arenoso embaixo daquela castanheira. Então, são problemáticas assim que, às vezes, a gente olhando de fora não consegue enxergar. Então, é necessário esse olhar um pouco mais de dentro também. E aí, um outro gargalo muito grande que a gente tem na cadeia da castanha é relacionado à equidade de gênero. Muita gente acha que na cadeia da castanha, acredito que todos vocês, não sei se todo mundo aqui sabe como é que funciona, né, o trabalho dentro da floresta com a castanha. Todos os anos a gente vai coletar, né, cai o ouriço da castanha, você tem que fazer a quebra do ouriço, você retira o fruto de dentro, e aí você coloca no seu paneiro, ensaca a castanha toda, e é um trabalho muito braçal, né, a castanha ela é muito pesada para ser retirada dentro da floresta, e muita gente acha que somente os homens fazem esse trabalho, né, o que não é verdade. Muitas mulheres também fazem esse trabalho, muitas mulheres também carregam um paneiro cheio de castanha dentro da floresta, né, com 5 latas de castanha nas costas ali. Então, as mulheres também têm capacidade para isso. E, às vezes, essas mulheres não são bem remuneradas por esse serviço, né? Então, também, não só na parte da coleta, né, mas também dentro da própria indústria, as mulheres acabam sendo colocadas em setores em que eles acham que a gente vai conseguir desempenhar um trabalho melhor, como a mesa de seleção, por exemplo, separando amêndoa, né, em vez de colocar a gente no setor de microusina, que é a parte que tem uma diária maior dentro da indústria, achando que a mulher não vai ter capacidade de de trabalhar com a prensa, enfim, de carregar um galão de óleo de um lado para o outro, né? Isso tudo a gente consegue fazer também, e consegue fazer tão bem feito quanto um homem, né? Que às vezes a gente vai com mais cuidado, ele não escorrega no óleo para cair, sofrer um acidente, às vezes, perdão os homens aí, mas às vezes acabam sendo um pouco mais desatentos, né? E muito confiantes, e aí isso acaba também sendo um problema. E aí, como oportunidades, né, dentro desse cenário da castanha, a gente vê a questão da rastreabilidade, né, as certificações também. Então, na cooperativa Comaru, hoje a gente trabalha já nesse sentido, né, de fazer essa rastreabilidade da castanha. Então, a gente vê desde todo o caminho que a castanha faz, quando ela sai de dentro da floresta,
né, o percurso que ela percorre chegando ali na comunidade, né, o que fica para beneficiamento, né, a quantidade que fica para beneficiamento e a quantidade que esse pequeno produtor ele vai comercializar para outro, seja para um atravessador, a gente chama de atravessador aquela galera que está lá comprando para outras empresas, né, que compram ali a castanha e comercializam nas grandes cidades. E aí um outro fator seria a diversificação de produtos também, que também é uma oportunidade, né? Como eu já falei para vocês, a gente tem começado a olhar muito para isso também, justamente com medo da gente, de repente, a nossa cooperativa perder muito capital, né? A gente não conseguir ali ter recurso suficiente para os nossos cooperados. Então é bem importante isso. O acesso a crédito e financiamentos também, a gente sabe que para esse castanheiro, para ele subir para o castanhal, a gente chama de subir porque tem que passar ali 25 cachoeiras, às vezes, para chegar no seu castanhal, né? Então, é um custo muito alto com combustível, né? Com gasolina, com alimentação, para esse extrativista ele ir para o seu castanhal. E para isso a gente precisa dar o que a gente chama de adiantamento de safra, né? Onde a gente dá um valor para ele, que é para ele comprar o combustível, comprar a sua alimentação, fazer ali a sua canoa, para conseguir chegar até os castanhais, fazer a extração desse produto e depois descer de lá com a sua produção e entregar. Então, para esse adiantamento de safra, a cooperativa ela precisa, né, ter recurso em caixa para dar para esse extrativista, para que ele consiga fazer essa primeira fase do processo. As estratégias de marketing também, né, como uma oportunidade, elas são assim, um fator importante para a gente. Então, a cooperativa ela também tem trabalhado nesse sentido, né? A gente criou um site da cooperativa Comaru. A gente também tenta divulgar por meio das redes sociais, né, do Instagram. E uma outra oportunidade também é esse fortalecimento das mulheres. A gente sabe que precisa muito disso, né? Essa é uma pauta que eu levo muito também dentro da cooperativa, né? Que a gente precisa investir mais nas mulheres, não só nas mulheres, mas em todos os cooperados, né? Porque a indústria ali, a fábrica, ela não é só aquela parte física, né? Não são só as máquinas, a gente precisa das pessoas para operar, né? E quem trabalha dentro das fábricas também são, em sua maioria, são os próprios extrativistas, né, que fazem a extração da castanha. Então, a cooperativa, durante o período de safra, ela recebe a produção desses castanheiros, então eles estão ganhando ali por estar tirando a sua castanha. E aí, no período que a gente chama de entre-safra, que é quando a gente está fazendo o beneficiamento, eles conseguem ainda ter sua renda através do trabalho dentro da fábrica. O engajamento de juventude também, né, é uma outra coisa que eu também falo muito dentro da cooperativa, que é a gente ter esse olhar mais carinhoso para os jovens, né, para a gente se manter, a gente conseguir manter os jovens ali, os que querem ficar dentro da comunidade, né, porque eles fiquem lá, tendo um pagamento justo pelo seu trabalho e tendo também capacidades, né, não só para trabalhar, né, na parte braçal, dentro do castanhal, né, o jovem que quer trabalhar, porque tem jovem que opta por isso, né? Que gosta de ser castanheiro e é o que ele quer para a vida dele. Então, que ele também tem uma condição boa para isso, né? E aquele jovem que quer estudar, que quer sair da comunidade ou que quer voltar e trabalhar para a comunidade, que ele também tenha capacidades intelectuais para isso, também capacidade técnica para desenvolver trabalhos nesse sentido. Cleiciane, queria só pedir para você ir fechando, para a gente dar sequência aqui. Não, sim. Tá, já até encerrei aqui, isso aqui já era a última pauta mesmo. Então, só trazendo uns dados sobre o coletivo da castanha, para vocês terem uma noção de como a gente é grande, a gente tem hoje no coletivo da castanha 60 mil famílias, né, são 60 mil famílias, são 96 organizações, né, a gente tem indígenas, quilombolas, extrativistas, os ribeirinhos, são produtores dos 7 estados da Amazônia. Né? A gente produz por ano mais de 30 mil toneladas de castanha. Em renda, a gente gera mais de 2 bilhões. Então, isso só mostra o quanto que a bioeconomia, que na verdade eu gosto mais de falar de sociobioeconomia, né, que é o que inclui ali os povos que estão dentro da floresta, que estão lá, como a colega que falou, né, que estão
lá morando dentro da floresta, né? Quando você tem essa lente mais assim concentrada, você consegue ver que a gente está lá. Então, isso soma a economia, né? O lado social, o lado ambiental também e a sustentabilidade, né? A gente promove a conservação da floresta. Então, só para fortalecer que, de fato, a sociobioeconomia, ela tem um papel importantíssimo, né? E não só para a gente que está lá, não só para o nosso modo de vida, mas também para quem está dentro das cidades, né? A gente também dá essa garantia de vida para todos, né? Porque a natureza, ela é um bem comum de todos, ela não é só nosso, né? Então, agradeço e desculpa pelo... Acabei me estendendo um pouco, mas obrigada. Imagina, obrigada, Cleiciane. Não dá para contar essa história longa e tão bonita em 10 minutos, né? A gente já estava prevendo isso. A Hélia vai sofrer com isso também, gente. Mas acho que esse potencial que a Cleiciane trouxe, do que já é produzido, ele pode ser ainda maior. E a cadeia da castanha, ela é um grande vetor que pode impulsionar ainda mais a economia da região e posicionar o Brasil ainda como um grande exportador e com um papel muito relevante no cenário internacional. E aí a Cleiciane traz pontos muito importantes que são necessários para a gente aprimorar essa cadeia, investir nessa cadeia e fazer com que, de fato, ela ocupe esse espaço. E a castanha não é o único exemplo que a gente tem. Então, passando agora para a Hélia, a gente tem também a cadeia do cacau. E o Pará é um dos estados que mais produzem cacau no Brasil, então, com maior relevância no cenário brasileiro. Então, Hélia, deslancha aí com a gente, contando a sua história, lembrando que a gente tem aí 10 minutinhos, por favor, para a gente passar para a Braulina também, depois a gente faz uma segunda rodada de perguntas. Mas conta para a gente por que a verticalização também da cadeia do cacau foi importante para os produtores da região. Obrigada, Débora. Bom dia, pessoal. Ainda bem que o relógio é grande, os 10 minutos é em relógio grande. E, assim, eu sou Hélia Félix, sou agricultora, faço parte de uma cooperativa no interior do Pará. Eu sempre digo que Medicilândia é bem ali, só fica a 1.000 quilômetros da capital Belém, né, Joana? É bem ali, é pertinho. E nós somos agricultores produtores de cacau. E o Pará hoje ele é um grande destaque como estado na produção de cacau. E para vocês terem uma ideia, Medicilândia, que é um município com um pouquinho mais de 30 mil habitantes, ele é responsável por mais de 30% da produção do estado do Pará. Então, compondo a região da Transamazônica, que é onde nós estamos, no coração da Amazônia, a rodovia Transamazônica, ela compõe 12 municípios produtores de cacau que respondem por quase 90% da produção do estado. Então, é uma região muito rica de solos férteis, por mais que eu concordo plenamente com a Cleiciane que os solos da Amazônia são extremamente pobres, mas graças a Deus estamos numa região, num filete, né, de solos muito ricos e que lá o cacau ele se deu muito bem. A região da Transamazônica, ela tem um histórico inicialmente não muito bonito, porque na década de 70 o governo ele incentivou que famílias fossem habitar essa região para que não fosse tomada por estrangeiros. Então a ordem era desmatar a floresta para ocupar, né? E tinha uns slogans muito interessantes que era terras sem homens para homens sem terra. Então isso atraía pessoas do Brasil inteiro a ocupar essa região de integrar para não entregar. Então, muitas famílias que almejavam por terras para produzir foram, né, no início da década de 70 e lá estão até hoje, que a gente chama dos pioneiros do cacau. E essa região, ela foi depois, claro, né, como tudo que acontece, ela foi desprezada pelo governo e ficamos lá ao Deus dará, a extrema sorte. E sem estradas, né, sem escolas, sem saúde, sem infraestrutura nenhuma para continuar lá. E junto o governo levou um projeto de cana-de-açúcar para então fixar as pessoas lá. Mas eu sempre digo assim, que bom que a usina no ano 2000 ela faliu
e todo esse território ele foi dando lugar ao cacau incentivado pela CEPLAC, que foi um órgão, né, que foi incentivado pelo governo, específico para cuidar das lavouras de cacau. A CEPLAC ela existe no Pará, na Bahia, em Rondônia, aonde se tem cultivo de cacau, se tem a CEPLAC, né, que é uma comissão para então que estuda o cacau para manter as pessoas na terra. Então tinha que ter alguma cultura perene, não só mais o arroz, o feijão, o milho, né? E aí todo mundo produz arroz, feijão e milho, vai vender para quem? Como é que movimenta a economia local desse lugar? E aí foi então, em meados dos anos 70, que começaram a plantar o cacau e foi crescendo. Aonde era plantado cana deu origem ao cultivo do cacau e hoje a gente tem aí esses dados que Medicilândia é um dos maiores produtores de cacau. E as pessoas às vezes perguntam: então o cacau de vocês é de desmatamento? E eu digo que não. O nosso cacau ele é de reflorestamento. Foi uma forma que os agricultores encontraram de reflorestar aquilo que antes havia sido retirado. Então, quando a gente tem o cacau em sistema de agrofloresta, né, a gente não tem só o cacau, a gente tem qualidade de vida, a gente tem a preservação do meio ambiente e essa satisfação de estar na Amazônia e de poder regenerá-la, que isso é um dom, né, da floresta, que tem esse poder de regeneração, graças a Deus, né? Porque, e ainda, hoje, a economia local ela é baseada no cultivo do cacau. A nossa cooperativa ela é a Copatrans, é um nome bem extenso, Cooperativa Agroindustrial da Transamazônica, porque nós estamos na Transamazônica. Atualmente nós estamos em 40 cooperados, sendo 15 deles são mulheres. Então, dentro das nossas lavouras, né, nós temos muitas mulheres que atuam gerenciando a sua propriedade. Eu sou agricultora e eu mesma gerencio a minha propriedade, além de fazer trabalhos técnicos dentro da cooperativa. E essas mulheres também elas estão dominantes na produção, na área de produção da Cacauei, que é a marca de chocolate dessa cooperativa. Então, a Copatrans ela trabalha toda a cadeia, né? Essa questão da verticalização, né, da agregação de valor, a geração de renda, a geração de valores, né? É importante para isso que se criou a cooperativa há 15 anos. Quando a gente se viu, né, na condição e na necessidade de não ser meramente produtores de matéria-prima e gerar emprego e renda em outros lugares, e sim fortalecer isso na comunidade para que esse produto agregasse valor para os nossos agricultores, para nós, né, claro, e também para a comunidade gerando emprego local e desenvolvimento. Porque há 15 anos atrás, para vocês terem uma ideia, surgiu a Cacauei. Hoje, na região, né, que a gente coloca ali Medicilândia, Altamira, já são mais de 20 marcas de chocolate, as pessoas fazendo seu próprio chocolate, verticalizando essa cadeia, que realmente é uma cadeia de valor, né, e produzindo e vendendo seu chocolate, porque tem mercado para todo mundo. Então, nós, como cooperativa, apoiamos trabalhos. Há 10 anos atrás, nós incentivamos um grupo que hoje chama Chofloarte, que é chocolate, flor e artesanato. Então, incentivamos mulheres a produzirem artesanatos como biojoias, embalagens, folhas desidratadas. Eu estou usando uma joia aqui, né, formatinho de cacau, e esse trabalho é desenvolvido por mulheres. Nós temos produtos, embalagens produzidas com folhas desidratadas, e também incentivamos essas mulheres a produzirem e fazemos exposição desses produtos e utilizamos esses produtos nas nossas lojas para embalar os nossos chocolates. Então, é um trabalho não só de vender chocolate, mas um trabalho que envolve a comunidade, né? Nós fazemos conexões, muitas conexões boas
Hoje nós apoiamos 5 comunidades indígenas produzindo o chocolate dessas pessoas que produzem o cacau nas comunidades, frutas desidratadas, e nós auxiliamos no trabalho técnico de como preparar esse produto para chegar na qualidade que a gente precisa para oferecer para o cliente. Então, o trabalho, né, não é um simples cacau. Não é cacau por ser cacau, ele passa por todo o processo para garantir a qualidade, porque sem processos não há qualidade. Então, desde a colheita do fruto na maturação ideal, a abertura dos frutos, a fermentação, que é um processo extremamente importante dentro de tudo isso para adquirir a qualidade, secagem e depois a análise, né? Análise sensorial, análise física desse produto para ver se realmente se encaixa dentro do padrão que a gente precisa. Então, também a gente tem esse trabalho de qualificar os nossos agricultores para que eles possam estar entregando uma matéria-prima de qualidade. E o que ganham com isso, né? O que ganham com isso é o valor agregado que a cooperativa vai pagar para esses agricultores, né, por terem feito um produto de qualidade que atenda às necessidades de padrão de qualidade que a gente trabalha. E aí, isso também é um desafio que a gente vai falar daqui a pouco. Nós trabalhamos também, temos uma conexão com extrativistas. Hoje a gente trabalha com mesocarpo do babaçu, ou farinha de babaçu, na produção de bolo, mingau, né, que inclusive é destinado à merenda escolar de um município na região. Infelizmente, um município, a gente precisa que sejam mais municípios aderindo a essa alimentação de qualidade, se importando com a questão da segurança alimentar para as crianças nas escolas, né, ou em qualquer meio que estejam, e isso é importante. Então, nós desenvolvemos uma mistura que serve para bolo ou mingau, e é, assim, muito nutritiva e muito saborosa. Nós fazemos conexões com as escolas locais. Eles podem visitar a fábrica, conhecer o que é o chocolate, experimentar, degustar. Ninguém sai de lá sem provar o chocolate. E em épocas festivas como Natal, Páscoa, nós abrimos as portas da cooperativa, da Cacauê, para que essas crianças possam botar a mão na massa e fazer o seu próprio chocolate, para que elas entendam desde cedo o que é chocolate, né? Porque a gente tem uma mentalidade muito de chocolate, né? Cheio de aromatizantes, corantes, açúcar, leite. E chocolate só pode ser chamado de chocolate se for feito realmente do cacau. E para ser saudável tem que ser cacau de origem, cacau puro, né? E não um produto cheio de açúcar, leite, corantes e aromatizantes que as indústrias colocam e que fazem mal e que as nossas crianças estão adoecendo, né? Então, isso é importante. Nós também trabalhamos... Ele queria pedir só mais um minutinho para ir fechando. Nós trabalhamos com produtos locais como cupuaçu, castanha do Pará, cumaru. Então, nós trabalhamos com vários produtos que tem na floresta. O nosso foco é trabalhar com o que tem local e não ficar trazendo coisas de outros lugares, porque a gente precisa focar no desenvolvimento local para que essas famílias elas permaneçam e continuem exercendo o seu trabalho e cuidando da floresta e tirando o seu pão de cada dia daquilo que elas sabem fazer de melhor, né? Então, desafios existem, muitos desafios. Eu nem, né, a gente se empolga. Eu falei para Débora, olha, 10 minutos né, mas tá. Então, depois vocês conseguem saber mais da nossa história nas nossas redes sociais. Mas o desafio de produzir na Amazônia, de estar na Amazônia, são muitos desafios, logística, né? E eu acho que, assim, um desafio grande é trabalhar, querer crescer sem um incentivo, né? Porque, como a Cleiciane falou, o nosso cacau também é sazonal. Então, você ter um volume de capital, de dinheiro, para comprar toda a safra anual, ele vai muito além do que a gente tem, que é quase nada, né? Nos nossos fundos de reserva. Então,
E isso dificulta um pouco e acaba deixando escoar o produto do agricultor, que seria para ser vendido com valor agregado na cooperativa, ele acaba vendendo como cacau comum no comércio local sem agregar valor algum. Então, um dos grandes desafios é também conscientizar as pessoas de comer um bom chocolate, né? De saber a diferença, o que é cacau e o que é sabor cacau ou sabor chocolate. Então, isso é importante para essa segurança alimentar, para que a gente esteja voltado mais para o natural do que para as coisas industrializadas que enchem muito mais os olhos, né? Muitas vezes do que aquilo que vem da terra. Hélia, obrigada. Eu não sei se vocês viram, mas ela tá toda trabalhada no cacau, gente. É blusa, é brinco, é colar. E a primeira pessoa que chegou hoje aqui com a chuva ganhou ainda um chocolate da Cacauê. Então... Gente, chegou uma pergunta relacionada à participação das mulheres. Então, acho que essa mesa representa um pouco, né? De como a bioeconomia pode ser uma potência mesmo para a equidade de gênero, inclusive, para a maior valorização das mulheres nessa atuação. E eu queria passar agora para a Braulina, dado que a Hélia também falou que a Copatrans já tem envolvimento, então, de comunidades indígenas na compra, então, de cacau. Braulina, conta para a gente, então, você que atua aí na temática, aprofundando estudos sobre a bioeconomia indígena, compartilha com a gente em que consiste essa bioeconomia ou a economia no entendimento indígena e como que ela ajuda a fortalecer e trazer mais autonomia para essas comunidades. Por favor. Também. Coapeuaica, no que tinha na pé, catima no cara, a canoa peculico, no cai te petsacahuema, lina com a dengue carihua, e na peda gente pimna. Bom dia a todas, a todos, a todos, né? É uma alegria muito grande estar aqui no meio de vocês para trazer um pouco dessa discussão da pauta da bioeconomia a partir do meu trabalho nesses últimos 7 anos. Eu sou uma mulher indígena, eu sou cientista indígena nesse processo. Então, é a partir desse lugar que eu vou compartilhar com vocês essa história da discussão da bioeconomia indígena. Mas, primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui através da Concertação pela Amazônia e com o apoio do Instituto Arapiaú, de trazer uma mulher indígena para falar sobre a produção de conhecimento a partir do debate da bioeconomia nesse processo da pesquisa. Então, a primeira coisa, eu fui convidada em 2021 para compor equipe de pesquisa para falar o que resultou aí na publicação do NEA, a Nova Economia para a Amazônia, a própria bioeconomia e tecnologias sociais, inclusive a sugestão dos nomes desse processo também tem minha participação. E a nossa presença nesse lugar de produção de conhecimento tem feito efeito positivo no sentido de fazer reflexões em grandes espaços, em grandes congressos, instituições, de rever, de como estão colocando a população indígena e a população do povo tradicionais no processo da discussão da economia e bioeconomia. E a gente traz nesse processo a importância da valorização da sociobiodiversidade e biodiversidade, que são importantes para nós enquanto população indígena e principalmente como mulheres indígenas. Então, o conceito da bioeconomia, que tanto está aí na economia verde, transição e tantos conceitos no campo da economia, nós pegamos esse mesmo conceito para trazer a visão dos povos indígenas, o que consideramos economia dentro do nossos territórios e no nosso entendimento. A primeira questão que recebemos é que não tem tradução da bioeconomia em nenhuma língua indígena. Mas a gente já faz o processo da bioeconomia, sociobioeconomia, há milênios. Somos as pessoas detentoras desse conhecimento e dessa ciência que está em debate nesse processo de produzir conhecimento. Eu sou neta de várias mestras e mestres no meu povo, no meu clã, o Aripajidakene, que a gente mantém esse conhecimento até hoje nesse processo.
Mas o que tantos outros pesquisadores enxergavam como problemático, principalmente na área da antropologia, que é minha área, para nós ela é uma ciência, porque a nossa língua indígena ela é uma ciência. Ela traduz vários processos dessa proteção, dessa conservação e dessa relação com a natureza. Então, não tem como falar da floresta em pé, da economia na Amazônia, sem considerar essa diversidade de ciências presente na Amazônia. Porque o que os povos indígenas têm nos seus territórios, povos tradicionais e ribeirinhos, também manejam isso há muitos anos. Eu estou falando também desse lugar de territorialidade. Não tem como a gente dizer que conhece a população amazônica se você trabalha só com uma comunidade. Para falar da Amazônia como um todo, existe uma necessidade de escuta direta dessa população que mantém a floresta em pé. E, por Deus, por conta das terras indígenas, a gente teve uma chuva hoje. Então, a gente tem esse resultado de pesquisa científica de como os territórios indígenas ainda conseguem trazer essa resposta de equilíbrio, né, climático nesse processo, mas, ao mesmo tempo, a gente entra no campo da economia para trazer essa diversidade de entendimento para nós, a importância da economia. E segundo passo que passamos a ouvir nossos parentes, porque a gente fez essa pesquisa no âmbito do 9 estados da Amazônia brasileira, a segunda coisa é que a gente já faz a nossa economia, mas a gente não está disputando o espaço no PIB do Brasil com essa economia. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que a economia é ter uma terra demarcada, é ter um igarapé limpo, é ter um rio sem mercúrio e ter um território sem violações territoriais no sentido de presença dos madeireiros. Porque uma mesa de madeira, que é tão caro em qualquer lugar de casa, de decoração, talvez essa madeira tenha violentado e violado algum lugar sagrado e também o corpo território de uma mulher. Então, a gente está falando de uma economia que é traduzida na nossa soberania alimentar, no nosso processo das nossas parteiras acessarem ainda a medicina dentro das florestas para nascer outras crianças. A gente está falando de uma economia para a gente acessar a açaí nativa sem ser aquela açaí que é devastadora, que desmata a nossa Amazônia. Então, esse processo que a gente traz, principalmente eu, no campo voltada para as mulheres, de como as nossas tecnologias sociais precisam também disputar esse espaço de produção de conhecimento. Então, eu sou uma pesquisadora indígena que vai para esse espaço e carrega comigo a ciência do meu povo. Carrega comigo a ciência das minhas para tentar socializar com vocês que são das instituições, com vocês que são do campo da pesquisa ou das universidades, de como é importante também a gente ter presença de jovens e mulheres indígenas nesses debates. Aqui mesmo, a gente está no território sagrado do Genipapo-Canindé, Anassé, Tapeba e Pitaguari, que são povos indígenas, que são meus parentes desse território. Esses territórios também têm diversidade de economia que eles mantêm há milênios de anos. Então, a gente está falando, nesse processo da disputa, de trazer a história, ao mesmo tempo, de como os povos indígenas também são cientistas a partir do seu lugar, de como também eles são produtores desse conhecimento a partir do seu território. Então, para mim, quando sempre questionam como manter floresta em pé, vamos ouvir os nossos mais velhos para a gente dialogar, de fato, o que temos que produzir, para onde colocar esse produto, porque esse produto vai carregar história do clã, história de um povo, e, ao mesmo tempo, o que a gente come é cultura. Porque cada um de nós, que já esteve em vários estados, em vários países, a gente chega e sempre tem aquele museu que carrega a história de um determinado tempo. E a nossa temporalidade com relação à economia, nós temos tido esse processo de manter
a nossa ciência nesse processo de compartilhar coletivamente essa economia. Porque o individualismo, economia, ela é violenta. O processo de desenvolvimento individualista, ela arrasta e acaba com todos os rios, com todas as florestas. O nosso processo da economia coletiva, ela escuta os mais velhos, traz as crianças para dentro, colocam elas para compartilhar, de conhecer como que faz esse processo, para poder valorizar o produto que tem, o que come e saber para onde é que vai, né? Então, a governança desse processo da economia pelas mãos das mulheres, ela passa e continua passando aí para nossas crianças, para os nossos jovens. E temos nós, as mulheres que são pesquisadoras, que estão na academia, que estão também se tornando cientistas nesse processo de desafiar e convocar tanto a rede de pesquisadoras, as instituições parceiras dos povos indígenas e povos tradicionais, para que cada vez mais coloquem essas pessoas num espaço de protagonismo, de voz e dessa narrativa, como parte importante também para construir a nova economia que nós queremos. A nova para esse lado que está escrevendo, para nós ela sempre existiu. Então, esse processo do debate, eu falo com toda certeza, porque é um campo que eu pesquiso, e a gente está aí disputando uma publicação de bioeconomia feminina, Vozes da Geração, que está sob minha coordenação, junto com a Concertação pela Amazônia, que vai trazer a importância de fortalecimento geracional no campo desse debate da economia para nós, para dentro das nossas casas, mas também que disputa espaço. O nosso maior desafio na Amazônia continua sendo a logística, porque para chegar um produto do norte para grandes centros de capitais é uma luta. E a valoração também, ela caminha nesse processo. Então, foi esse um trabalho que já acompanha um tempo. Se tiver pergunta, a gente pode conversar mais, mas também gostaria de convidar vocês para movimentar a economia. Eu trouxe algumas pimentas, algumas bijuterias que a minha irmã faz. Minha irmã um tempo ficou doente, hoje ela está comigo em Brasília, então ela também está se ressignificando alguns processos. O que é pimenta, hoje ela faz com miçanga. Então, para movimentar a economia de uma mulher indígena que está em processo de tratamento, então convido vocês para conhecer esse trabalho também. E valorizem, saibam de onde é que vem a castanha, o açaí que vocês estão consumindo, porque esse consumo também acaba matando a gente, matando nossos rios, e violentando e ameaçando algumas lideranças femininas na Amazônia. E a gente tem perdido bastante mulheres nesse processo de ameaça. Então, para mim, a rastreabilidade do consumo ela é importante também para a gente falar da economia na Amazônia, porque precisamos cada vez mais humanizar esse processo e o entendimento da economia e da diversidade da economia para dentro dos territórios. E que o conceito da bioeconomia indígena caminha com a gente, porque é um conceito conhecido e a gente disputa ela para trazer e protagonizar o processo das tecnologias sociais na manutenção dessa economia que está em mim e vai continuar nas minhas netas e depois nas filhas dela, para discutir esse processo no âmbito da pesquisa, e agradecer a oportunidade. Obrigada. Maravilhoso, Braulina, muito obrigada. Então, gente, fica claro, né, que a nova economia que a gente está falando é a economia que os povos tradicionais praticam há tanto tempo, né, conectados ao território, se vendo como parte da natureza. Então, o humano não é nada diferente de tudo que está também dentro desse território, dentro dessa natureza. Gente, a gente tem finalzinho aqui, 10 minutos finais, então eu vou partir já para as perguntas que o pessoal trouxe. E aí, queria começar aqui com vocês, trazendo a experiência de vocês. Então, uma pergunta focada, acho que mais para a Cleiciane e para a Hélia, e depois uma mais geral. Como que é o acesso a crédito para as cooperativas, na visão de vocês, ou das que vocês estão mais conectadas? E aí, para todas, quais são as experiências que vocês têm
de como a comunicação funciona como ferramenta também para ajudar e potencializar a Floresta em Pé. Quem quer começar, Cleiciane? Ou Hélia? Bem, deixa eu começar, né, falando sobre a Aí eu questão vou do pedir crédito. só 2 minutinhos para cada uma para a gente conseguir. Tá. Não, vai ser rapidinho. Uma das questões que a gente tem, acho que assim, para a maior dificuldade para conseguir crédito, às vezes, é a questão do que pedem de documentação, né, para a gente estar apresentando para conseguir esse crédito, né? E principalmente, o que a gente vai dar como garantia daquele crédito, né? Então, hoje a gente tem o que facilita para a gente, às vezes conseguir, a gente já conseguiu com algumas instituições, não lembro bem qual, acredito que a Conexus também já fez esse trabalho com a gente, mas assim, o fato da gente já ter esse contrato com a Natura durante um tempo, isso dá uma garantia para a gente de que a gente consegue entregar, né, X tonelada de óleo, por exemplo, que a gente consegue gerar um X valor ali, né, dentro dessa renda. Então, isso acaba dando um apoio para a gente, às vezes, conseguir ter essa, como é que eu posso dizer, essa credibilidade de fato na mão com essas pessoas. Mas também nem sempre é fácil, né? A gente conseguiu isso poucas vezes, a gente tem poucos parceiros assim nesse sentido de fazer esse financiamento mesmo. E assim, no geral, né, do coletivo da Castanha, eu vejo que a maioria do pessoal, a gente tem esse caso particular com a Natura. Só que a maioria de quem trabalha com castanha da Amazônia, hoje dentro da Amazônia, não tem, né? Então, para eles é ainda mais dificultoso conseguir linhas de crédito, principalmente por conta desse fator que é ter a garantia de como que vai pagar aquilo depois. Então, essa questão de acesso a crédito, infelizmente, não tem muitas linhas de crédito que sejam acessíveis para a cadeia do cacau, infelizmente. Se for para gado, aí tem muito acesso à criação de gado, mas para o cacau, infelizmente, é bem restrito. E quando a Cleiciane fala da questão da burocracia, né, de documentação, isso também é uma realidade na nossa região. E, inclusive, foi uma das observações que eu coloquei aqui, que essa relação entre cooperativa e órgãos financiadores, sejam os bancos ou outros financiadores, que elas sejam estreitadas, né? Gerando menos burocracia, que conheçam o empreendimento de fato e conheçam que a gente está na Amazônia para produzir, para extrair dali os recursos que as pessoas precisam para continuar ali naquela localidade. Então, desburocratizar o acesso e que esses agricultores realmente tenham acesso, né? Porque, mas o recurso está lá. Muitas vezes é diferente do recurso estar ali e você acessar o recurso, poder conseguir acessar o recurso. Hoje nós trabalhamos com o Sicredi, que nos incentiva nessa questão de crédito, né? Tem a Conexo, que nos apoia também, e, por último, o Cital entrou como parceiro da cooperativa também. Mas, nós, muitas vezes, esses recursos eles chegam fora de hora e a safra, né, muitas vezes já passou, a gente não conseguiu uma garantia para o agricultor e acaba que a gente não consegue adquirir a matéria-prima no tempo que é necessário. Vocês querem passar um pouquinho, então, sobre o fator da comunicação? Por que ela é importante? Quer começar? Braulina, Gabriela? Pode ser você, Braulina? Acho que a gente tem a ferramenta tecnológica ao nosso favor para comunicar sem, como é que eu posso dizer, sem interpretação, né? A gente comunica de forma muito rápida, né? Hoje tem algumas escolas, algumas comunidades já com internet. E esse processo da comunicação também, ela é nosso aliado para denúncias das ameaças das lideranças, principalmente de desmatamento, as queimadas. A gente consegue acessar a informação de forma muito rápida,
Então, a equipe jurídica do movimento indígena é uma equipe igual da equipe médica de emergência, eles não têm o tempo de vida, então, porque todo o tempo ameaça de vários lugares, e quando é tempo de queimada, então, também é um processo. A tecnologia tem nos possibilitado e ter dado oportunidade também de acompanhar, mesmo não estando naquele território, que enfrenta aquele processo de violência, violações, mas a gente acaba acompanhando e chega de forma rápida também nos espaços das instituições de denúncias, né? E a outra questão, como eu falei, sobre a questão da rastreabilidade do consumo, é que as pessoas que consomem açaí, porque são 2 produtos que são mais conhecidos da Amazônia, açaí e castanha, podem procurar saber se realmente aquele produto vem de lugar de conservação, de povos tradicionais ou da área de desmatamento. Eu acho que é um processo que a gente convida qualquer pessoa em qualquer lugar. E uma vez eu falei numa palestra em São Paulo, no mundo da filantropia, ainda a gente estava naquele caos de violência com o povo Yanomami, e a gente estava em várias mesas chiques, com várias taças com água. Eu perguntei se eles tomariam água contaminada de mercúrio ou se dariam para sua filha, para sua mãe. Eu estou falando desse lugar de rastreabilidade, de saber de onde é que vem castanha, de onde é que vem açaí. Porque enquanto eu consumo açaí caro, em açaí gourmetizado nos espaços centro-urbano, tem uma criança indígena que foi estuprada, violentada ou grávida de estupro de 9 anos. Vocês gostariam isso para suas filhas ou para suas sobrinhas? Eu acho que essa pergunta também a gente tem que fazer. Então, fazer essa economia no processo humanizado é enxergar que as pessoas que vivem desse processo da economia precisam também desse respeito com seus corpos e que precisam continuar fazendo essa história, mas sem enfrentar essa diversidade de violência. Então, eu gosto muito de colocar isso, porque às vezes sequer a gente pensa sobre isso, sequer a gente coloca isso no valor quando a gente está comprando um determinado produto para alguém que a gente gosta. Então, acho que são questões, principalmente nesse processo da mudança climática e discussão da economia e COP30, tem muitas mulheres da Amazônia em processo de violência e violações de territórios e seus lugares. Então, só para ficar aí como reflexão para nós que somos da campo da economia. Ótimo, Braulina. Acho que a fala da Braulina fecha aqui com um chamado, né, gente? Acho que eu embarco aqui, a gente já terminou o nosso tempo, mas eu queria pegar mais uma pergunta que a gente tem aqui e já fazer junto com ela a rodada final, para vocês explorarem um pouquinho. Antes disso, então, eu só agradeço mais uma vez por vocês estarem aqui com a gente, pela oportunidade que o GIF deu, então, da gente trazer esse tema e trazer essa reflexão para vocês mais uma vez. E aí, gente, eu encerro deixando vocês trazerem as mensagens finais de vocês, complementando também o que a Braulina disse. Mas acho que esse chamado dela traz para a gente o que a filantropia e a gestão pública, o investimento social privado precisa, é urgente que a gente apoie e articule mais eles para transformar esse cenário que a Braulina trouxe para a gente, colocando as pessoas no centro de tudo e trazendo, de fato, um desenvolvimento justo e inclusivo para essas pessoas e para todo mundo. Eu ia até puxar um pouco disso falando de comunicação, que acho que a gente tem uma visão muito centrada, às vezes, na pessoa física, mas a pessoa jurídica também pode se responsabilizar e tomar atitude nesse sentido, né? Acho que um grande desafio quando a gente fala de terceiro setor, e principalmente de sociobioeconomia, a gente é muito modesto com o que a gente faz. Vocês são muito modestas com o que vocês fazem, né? Vocês estão fazendo trabalhos extraordinários no território, que muitas das vezes não chega para quem está lá com um baldinho de dinheiro para distribuir. Então, a comunicação vai nesse sentido também, da gente conseguir mostrar os casos de sucesso, que já está sendo feito, que não precisa ser executado por pessoas de fora do território, porque já tem gente lá fazendo e que pode ser apoiado. Então, a comunicação também é estratégica nesse sentido de conseguir acessar. A gente está compondo esse painel aqui hoje, é uma comunicação estratégica, da gente está conseguindo mostrar o que cada uma está fazendo no território e como o investimento social privado pode apoiar.
Na AMAS, no IDESAN, a gente tem um conceito bastante legal, que acho que se aplica aqui também, né? Quando a gente fala de investimento, trazendo muito a visão de tecnologia, coisas disruptivas, a gente traduziu as startups unicórnios para botocórnios na Amazônia, né? Só que aí também tem uma tradução que vai para Mapinguari, que é um pouquinho mais territorializado. Só que não necessariamente a gente está buscando por isso. A gente não está buscando 3 botocórnios que vão mudar a Amazônia como um todo. Porque aqui a gente teve uma visão, cada território tem o seu contexto, cada cadeia de valor tem o seu contexto, é muito diferente. Então, por que ao invés de apoiar botocórnios, desde uma visão de filantropia também, a gente não busca apoiar os pequenos jaraquis que estão por aí? Acho que pensar em projetos que tenham essa visão de território, que possam ser replicáveis, e quando a gente fala de replicabilidade, seja na comunidade do lado, seja expandindo o território em que o projeto consegue atuar por apoio financeiro, por apoio de gestão, aí sim a gente começa a mover um pouquinho o ponteiro da realidade, né? A gente pensar em não trazer grandes casos de muito sucesso, com muito dinheiro e muito resultado quantitativo, mas sim que a gente tenha pequenos projetos que em conjunto fazem sim uma mudança significativa numa visão de território. Acho que esse é o grande recado que eu deixo aqui para a gente pensar. Palmas para todo lado, né? Isso é bom. Então, a floresta em pé, né, não mantém só a floresta, ela mantém os povos que estão ali na floresta, né? Achei muito interessante quando a Gabriela começou a sua fala, falando das lentes que a gente precisa tomar, né, para enxergar isso tudo. E como pessoa da floresta, assim, um incentivo para que essas pessoas estejam lá é que as pessoas que financiam, as pessoas que estão dispostas a financiar os projetos da Amazônia, elas tenham esse incentivo, mas que oriente esses agricultores, né? Como, por exemplo, adotarem métodos de cultivos sustentáveis realmente, porque com essa leva toda de grandes produções, de estar de olho no volume de produção, acaba-se na Amazônia adotando também sistemas de cultivo que são agressivos, né? E essa conscientização ela precisa vir junto também com o incentivo de valores, de dinheiro, né? No caso, financiar aquilo que realmente condiz com a Amazônia, com a floresta em pé. Então, isso é importante frisar, porque às vezes vão financiar algo que vão, ao invés de manter a floresta, vão estar tirando a floresta do seu lugar, né? E muitas vezes tirando até as pessoas, aqueles que fazem agricultura familiar, que é o nosso caso, retirando dali do seu local de vivência, o seu habitat natural, que é a floresta. Então, é muito importante o incentivo, né, esse financiamento, mas que ele venha suprido também de toda essa formação. E a comunicação, vocês, né, nós que estamos aqui, vocês são nossos replicadores para dizer um pouquinho o que ouviram aqui e dizer o que acontece na Amazônia. Então, é sempre muito bom a gente contar a história, por isso que 10 minutos é pouco tempo, né, para a gente contar a história aqui. Mas que bom, agradeço imensamente poder ter participado desse painel junto com todas vocês e que esse foi um convite do GIF e que esse convite ele aconteça mais vezes em mais lugares para que a gente possa estar levando a nossa história e levando um pouquinho da Amazônia a cada um de vocês. Obrigada. Acho que pensar, convidar sempre a fazer uma reflexão de que floresta em pé estamos falando, de que floresta em pé estamos trabalhando para que seja acessada pelas gerações que ainda estão vindo. Muito nessa discussão da economia, bioeconomia, sociobiodiversidade, porque nós somos povos indígenas que têm uma relação com lugares sagrados que são muito importantes para nós, né? E nesse processo da discussão,
trazer as mulheres indígenas como detentoras dessas tecnologias sociais que são mantidas há milênios, mesmo com todas essas violências, a gente continua resistindo. E o tema desse congresso é desconcentrar poder, conhecimento, né? Eu acho que essa ciência e olhar ela a partir do território pode trazer a gente uma nova reflexão no sentido de valorar e valorizar essas pessoas que têm mantido floresta em pé. Não tem como falar da floresta Amazônia sem falar da história das pessoas que continuam mantendo esse lugar e que lutam com suas vidas para que ela continue sendo conhecida como maior floresta, né? Um tempo atrás, não sei se vocês lembram, a Amazônia era pulmão do mundo. Mas hoje esse pulmão do mundo está enfrentando seca extrema no meu estado. Vários peixes morrendo. Então, essa economia acelerada continua matando não só pessoas, mas seres que a gente não consegue ver aos olhos nesse mundo físico. Continua matando seres da chuva, das águas, e que em alguma hora esses seres estão se revoltando. Então, ou é muita chuva ou é muito calor. Então, essa resposta a gente nunca vai ter. Mas se a gente continuar tendo uma relação harmônica com essas pessoas, talvez daqui 30 anos a gente esteja nesse lugar falando ainda dos nossos produtos que são da Amazônia, mas que se reconciliaram de alguma forma de trabalhar uma economia humanizada para as pessoas e que continua aí resistindo. Então, para nós, cada território tem uma ciência, cada povo tem sua ciência e cada povo tem seu entendimento o que é economia, a importância dessa economia carregada de tecnologia, que só nós, povos indígenas e mulheres indígenas, sabemos a importância dela para nós. Falar da demarcação é falar da continuidade de viver dos povos indígenas. Então, contra todas essas violações e violência, que estou aqui, longe do meu território, longe dos meus filhos, tentando trazer essa reflexão para que nós, vocês e outras pessoas que ouvirem nossa mensagem passam a olhar os povos indígenas e as produções indígenas com outros olhos. Então, esse é meu recado. E sejamos essas amazônidas que seguem resistindo e fortalecendo cada vez mais o protagonismo dos povos tradicionais e mulheres indígenas. Obrigada. Então, pessoal, só vou agradecer mesmo, né? Que a gente já está, assim, nosso tempo já estourou aqui. Então, eu queria deixar aqui meu muito obrigado, né, em nome da minha cooperativa e também em nome de todo o coletivo da Castanha, né, que estou aqui também por meio de indicação deles, né, do pessoal do OCA e tudo mais. Então, agradecer, né, e dizer que a gente nessa cadeia, a gente é bem resiliente, né, acho que a gente até menos, assim, no sentido de ter valorização, a gente é até menos desvalorizado que o próprio cacau. Então, a gente, enfim, vem sofrendo com vários impactos aí agora, com os impactos ambientais também. A gente sabe que, em função do racismo ambiental, né, não é uma coisa que foi causada pela gente, mas a gente é o principal que está pagando por isso hoje, né, e a exemplo aí a gente está com essa questão de queda muito grande na produção. Mas aí é só deixar esse recado também, né, para quem financia a bioeconomia, para olhar com mais carinho para o que de fato é a sociobioeconomia, né, que é o que de fato contempla os povos que estão lá na floresta, né? Às vezes a gente vê muita gente por aí disfarçado de que é uma economia sustentável, que é bioeconomia e na verdade de fato nem é, né? Então é só olhar um pouco mais com um pouco mais de carinho, né? Então o recado que eu deixo, acho que é esse, olhar com um pouco mais de atenção o que de fato é a sociobioeconomia e o que é aquela economia destruidora que está disfarçada, né? Só usando o nome bonitinho ali. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês.